1 Coríntios 15, 33, preste atenção nesse versículo. O apóstolo Paulo diz assim, ó, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Feche seus olhos mais um pouquinho. Pai, mais uma vez, entramos em Tua presença com oração, suplicando para que o Senhor, por meio da Tua palavra, ministre em nossos corações o Teu querer e a Tua vontade. Que seja anulado tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que não tem o Teu aval, que não tem a Tua chancela, Senhor. Que somente aquilo que glorifique o Teu nome, e que somente a verdade do Teu evangelho, da Tua palavra, seja ministrada. Se alguma coisa fora disso for dita, Deus, que não acha lugar, não encontre lugar nos nossos corações. Que seja como um sactel furado, que se perca. E aquilo que for bom, aquilo que for para o nosso crescimento, edificação, consolo, correção, que essas coisas permaneçam para todos sempre em nós. Repreendemos toda ação maligna, porque sabemos que o adversário do Teu reino, nesse momento, ele tenta agir, lançando seus dardos inflamados. Sabemos que o nosso coração perverso, mau, também costuma ressuscitar preocupações, lembranças e coisas que vamos viver amanhã, e a Tua palavra diz que basta cada dia o seu próprio mal. Que o nosso coração esteja atento aqui, agora, recebendo, Pai, o alimento. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é interessante, aqui há muitas pessoas que ensinam. Eu sei que você ensina de repente num grupo pequeno, na escola dominical, outros pregam também, e para quem prega e ensina, o processo de Deus para estar ministrando ao nosso coração a vontade dele é bem peculiar. Muitas vezes a gente se programa, o estudo vai falar sobre perdão, por exemplo, e você se fixa bastante no tema, num determinado, mas, segundo a vontade do Espírito Santo, você imagina que o que ia mais falar no coração era aquele determinado tópico, e o tópico que você deixou mais escanteado, de repente era aquele que Deus queria ministrar mais. E quem é vaso, quem é transmissor, tem que estar atento, porque o Espírito Santo ele vai ministrando em momentos até que a gente não imagina. Domingo passado, nós estávamos finalizando uma lição que falava sobre os laços, né, que a modernidade tem, que nos prendem, que nos amarram, os laços que muitas vezes o passarinheiro e o nosso coração tentam nos prender, e nós falávamos sobre os laços das más influências. E enquanto eu estava aqui ministrando na EBD, o Espírito de Deus me inquietou para um domingo, principalmente o domingo, que é um culto mais frequentado, trazer uma palavra sobre esse assunto. E quando terminou a EBD, o diácono Deonir subiu aqui em cima, me cumprimentou e falou: pastor, isso tem que ser pregado num culto com bastante gente. Aí eu já entendi o recado, né? Deus usou a vida dele para testificar. Então, durante a semana, meditei bastante e gostaria de trazer essa palavra ao seu coração, nesse alerta muito sério. Só para a gente entender aqui o contexto, Paulo estava abordando, tanto no capítulo 15 todo, ele aborda a apologia à ressurreição. Ele faz uma defesa, irmãos, a respeito da ressurreição. Paulo estava enfrentando um problema muito grande. Haviam pessoas de dentro da igreja sendo contaminadas com ensinos heréticos sobre a ressurreição, dizendo que não havia ressurreição, ou que a ressurreição não seria como Cristo ensinou, ou como a palavra ensina, e isso estava prejudicando e trazendo muito conflito dentro da igreja, irmãos, porque a base da nossa fé se dá na ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, irmãos, em vão é a nossa fé. Se Cristo não foi pregado no madeiro, não morreu em carne, não veio em carne, não foi entregue em carne, e não ressuscita ao terceiro dia,
em vão é nossa fé. Mas nós sabemos que essa não é a realidade. Ele morreu em carne, o Verbo se fez carne, foi morto em carne e ressuscitou glorificado. Essa é a base da nossa fé. Então aqui, Paulo está fazendo a apologia, a defesa sobre a ressurreição, voltando novamente a reensinar os cristãos. E aí é interessante, chega no versículo 33 do capítulo 15, ele diz esse seguinte versículo: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Em outras palavras, o que ele estava dizendo, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você compartilha a sua vida, porque isso pode te influenciar negativamente. Irmãos, é uma coisa impressionante. O poder de influência que o pecado tem sobre nós é avassalador. Nós temos a tendência muito maior de pecar do que de obedecer a Deus. É incrível. Como é difícil nós avançarmos alguns degraus na fé. Como é difícil você criar uma cultura de devocional, por exemplo. Eu nem vou perguntar, eu tenho vergonha, meu Deus, não vou fazer isso. Porque quem vai passar vergonha sou eu sou o pastor da igreja. É igual o técnico de futebol, o time está mal, não manda os 22 jogadores embora, manda o técnico, né? Então a vergonha vai ser minha, então hoje eu não quero passar essa vergonha. Mas se eu perguntasse aqui, quantas pessoas têm o hábito de realizar o devocional diário? Eu arrisco que 30% no máximo. Se isso acontecer, eu já estou dando glória a Deus. Eu estou sendo otimista, eu sei. São poucas pessoas que fazem isso. Por quê? Porque é uma batalha. Perceba que nós conseguimos gastar horas em redes sociais. Você pega o teu celular, você fala assim, eu vou olhar 5 minutinhos. Você olha só 5? Geralmente esses 5 minutos se transformam em 30, 40. Se você não tomar cuidado, passa de 1 hora. Aquela breve olhada. Eu vou ali, em tal lugar ali, bater um papo com o fulano ali, mas é rapidinho. 3 horas. Então perceba que o nosso coração, ele tem uma inclinação para o mal. Isso não é à toa. Lá no Éden, nós caímos com os nossos pais. O nosso coração foi maculado. O DNA do pecado está em nós. E ele continua forte ainda. O que o sufoca é, por exemplo, uma vida de devocional, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de ação de graças, uma vida de santificação. Quanto mais você se esmera nisso, menos a carne te influencia e mais o Espírito Santo assume o controle das nossas vidas. Então, Paulo estava dizendo o quê, meus irmãos? Cuidado. Cuidado com quem você se associa. Cuidado com quem você compartilha a sua vida, com quem você anda. Lá em Enganares 1:7:1 não está escrito? Cuide com quem... como é que é lá a frase? Se você andar... como é que é lá? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Está lá em Enganares 1:7:1, não está? Não está na Bíblia lá em Enganares? Tá. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu já vi crente falar que isso está na Bíblia, né? Não deixa de ser uma verdade, né? A frase é verdadeira, ela tem um certo sentido, né? De repente, o fato de você andar, compartilhar a vida com alguém desonesto, imoral, isso talvez possa dizer um pouquinho a nosso respeito. Que nós só temos uma desculpa para andar com o ímpio, se for para evangelizá-lo. Andar no sentido de partilhar tempo e a vida com ele, para evangelizá-lo. Do contrário, então, meus queridos, Provérbios 22:5 vai nos dizer assim, ó. Coloque aí para nós, Gi, Provérbios 22:5. Já está no jeito, oh meu Deus. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afaste-se deles. Então nós temos uma referência com Paulo no Novo Testamento e temos Salomão dizendo que no caminho do perverso há espinhos, há coisas que ferem, machucam, ó, e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afaste-se deles.
Meus irmãos, o crente em Jesus não pode andar com o ímpio. Não pode repartir a vida, a caminhada ao lado do ímpio. Porque fatalmente, em algum momento, a influência do ímpio prevalecerá sobre a sua. Não tem super-homem, não tem super-mulher, não tem jeito. Eu me lembro uma vez de uma explanação que eu ouvi, achei interessante, né? Imaginando que essa beirada aqui do púlpito é a beira de um abismo. Aqui é o precipício, aqui é a parte alta, de cima. O que é mais seguro eu fazer? Sabendo que aqui tem um precipício, o ideal é eu guardar uma medida de distância, de segurança, e andar o mais longe da beirada possível. Mas o impressionante é que tem pessoas e crentes que gostam de andar assim, irmãos, ó. Eles levam a vida dessa forma, flertando com o abismo. Flertando com o abismo financeiro, flertando com o abismo emocional, flertando com o abismo da imoralidade. Flertam. É uma loucura. O que muitas pessoas fazem é semelhante ao que nós chamamos de roleta russa. Quando a pessoa pega lá um 38, tem 6 compartimentos lá para bala, coloca uma bala, roda o tambor e aperta. Tem gente vivendo assim. Uma verdadeira roleta russa, correndo risco muito sério. E aí não consegue entender que os anos vão passando. Meu Deus, eu não entendo. Eu já estou há 20 anos que eu me batizei, há 20 anos que eu congrego nessa igreja, há 20 anos que eu sou crente. Parece que eu não cresço. Pessoas que vieram depois de mim, parece que estão no estágio mais avançado, têm uma compreensão da palavra maior do que a minha, têm uma espiritualidade mais desenvolvida que a minha, e parece que eu não cresço, mas não cresce mesmo. Porque está se auto-sabotando, está flertando com o abismo, e isso é muito perigoso. O tema da mensagem dessa noite é o laço das más influências. Temos algum homem aqui? Mulher geralmente não faz isso, só aquelas mais molecona, que gostava mais que era mais molecona na infância. Mas tem algum homem aqui que armou laço para pegar passarinho ou algum animal? Quem aqui já armou laço? Alguém aqui já fez isso? Luan, Luan? Você caiu no meu conceito agora, Luan. Você é da nova geração do meio ambiente, você não pode. O Sumário não tinha problema, né? Você já armou laço, Mário? Você já? Olha só. Qual que é a intenção de se armar um laço? Não é capturar a presa? Um porco, um javali, um passarinho. Não é isso? Então, a má influência tem o seu laço. Que quer fazer o quê? Capturar, prender, aprisionar. E tem muita gente presa no laço da má influência, muitos cristãos presos nos laços da má influência e não perceberam ainda. E é por isso que não crescem. Uma criança raquítica. Irmãos, não é normal, vou pegar a Grace aqui, que a Grace é da área da saúde, né? Uma criança de 10 anos, Grace, tem que estar com que peso? Vamos pegar uma mais novinha, vamos pegar uma de 3 anos. Qual que é o peso ideal? Mínimo 15, 16 quilos, tá? Uma criança de 3 anos. Irmãos, uma criança de 3 anos com 5 quilos, então seria normal? Não, tem crianças que já nascem com 5, né? Ou próximo disso. Geralmente é 3 e pouco, mas tem umas que nascem. Então não é normal uma criança de 3 anos estar com 5 quilos. Isso significa que ela está com algum problema. Em alguma ordem, em alguma função do seu corpo, essa criança está com problema, ela está sofrendo de raquitismo, não é normal. Existem muitos crentes sofrendo de raquitismo espiritual. Tem 30 anos de conversão, ou de aparente conversão, 20 anos, que ouvem as Escrituras, que cultuam a Deus, enfim, mas não ganharam peso, não ganharam massa espiritual. Ao primeiro sinal de problema, dificuldade, crise,
despencam, desmoronam. O laço das más influências. As más influências contaminam, destroem, e nós precisamos tomar cuidado. A primeira coisa que a lição da IBD nos falavam, para alguns alunos da IBD aqui, algumas coisas você vai se lembrar, é que nós precisamos evitar as más companhias. E aí o que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso papel como cristão? Identificar, irmãos, identifique, pessoas de má influência no seu trabalho, no seu rol de amigos, na sua vizinhança. Cuidado com pessoas desonestas, que realizam atividades suspeitas, imorais. A ordem é: afaste-se deles. Mas pastor, então quer dizer que é para mim destratar as pessoas, não olhar? Não é isso. Não é nem 8 nem 80. É aqui, equilíbrio. O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Nós precisamos identificar a má influência. Existe alguém na minha família, no meu círculo de amizades, alguém que se aproximou de mim, ou que eu dei espaço na minha vida, que está contaminando a minha vida, está contaminando o meu lar, está trazendo coisas que estão sujando o meu templo, o templo do Espírito Santo, que é a minha vida. Puxa vida, tem. Então o que a gente tem que fazer? Nós precisamos cortar essa conexão. Irmãos, certa feita Deus deu uma ordem a Saul, por meio do profeta Samuel: mate todos os cidadãos e o rei. É para matar tudo, é para destruir tudo, não é para pegar despojo, não é para trazer animal, destrói tudo. Por que Deus fez isso? Poder de contaminação. Poder de contaminação. O povo de Israel estava contaminado pela idolatria dos povos que o cercavam. Estavam trocando a glória de Deus pelos ídolos desses povos. E Deus então mandou exterminar tudo. O que Saul fez? Poupou Agag, e o melhor do rebanho, e a prata e o ouro ele trouxe, com a seguinte desculpa: é para oferecer ao Senhor que eu trouxe isso. A ordem é: extermine tudo. Quando se fala de má influência, irmãos, a ordem é: corte o mal pela raiz. Se aquela pessoa ímpia, que se aproximou de você, e está tendo acesso ao seu coração, à sua intimidade, se não for para evangelizá-la, se não for para ser um instrumento de conversão na vida dela, se você não estiver a influenciando, mas ao contrário, ela está começando a te influenciar, corte o mal pela raiz. Meu querido, é o seguinte: eu sirvo a Deus, eu sou um cristão, o meu padrão de vida é esse, o padrão do meu lar é esse, o meu padrão de família é esse. É assim. Você quer continuar tendo acesso à minha casa, ao meu coração, à minha vida? Quer continuar? Ok. Então você precisa caminhar comigo. Você quer caminhar como eu caminho com Jesus? Eu te conduzo, eu seguro na tua mão e nós vamos juntos. Agora, quantos crentes abrindo concessões? Concessões. Meus irmãos, eu me lembro de uma situação, lá em Mandaguari, quando eu congregava lá, tinha um casal, que a gente chama, a gente brincava, né, casal 20, né, quando o casal é bem grudadinho, né, apaixonado, bem unido, a gente brinca que é casal 20, uma expressão do passado. Era um casal modelo. E eu me lembro que o rapaz, ele trocou de empresa, foi trabalhar numa outra empresa. Muito comprometido com a obra do Senhor. Tinha um testemunho bonito, casal muito bonito e tal. Casamento assim que inspirava outros. Mas nessa nova empresa, nesse novo ambiente, esse irmão não tomou o devido cuidado. E a gente sabe que toda empresa tem o churrasco, né? Tem alguma programação, ou futebol lá depois, alguma coisa assim. E ele começou a se descuidar um pouco.
começou a participar mais do que devia em algumas programações, começou a ir a lugares que ele não ia, começou a deixar a companhia da esposa, dos filhos, trocar pela companhia dos amigos, os cultos já eram menos frequentes. Irmãos, não passou muito tempo. Nós tivemos a triste surpresa e notícia de que aquele irmão querido havia caído no laço do adultério. E nós nos vimos lá como presbíteros da igreja, na companhia do pastor, tendo que ir na casa dele. E, lógico, em primeiro momento para ouvi-lo e para restaurá-lo, no sentido de abraçar ele, ajudar ele, a esposa, enfim, no processo. Mas, irmãos, a má influência foi tão grande na vida dele. Ele confessou o pecado, disse que era verdade. A esposa estava pronta para, com todas as dificuldades, perdoar aquele deslize e tentar recuperar o casamento. Mas a má influência, o laço da má influência desceu tão profundamente no coração dele, foi tão pesado, que ele negou a tentativa de reconciliação, ele não aceitou o perdão da esposa, ele não aceitou a ajuda da igreja, ele se desvinculou da igreja, pediu desligamento. Irmãos, todas as vezes que eu vou para Mandaguari, que eu encontro com ele, é muito triste. Todo o brilho que ele tinha, toda a graça que estava sobre ele, que Cristo havia derramado, foi embora, irmãos. E o que restou é um homem sujo. Ele se tornou alguém imoral, uma vida imoral. Já está na quarta pessoa, na quarta companheira, uma destruição, os vícios encontraram lugar no coração dele. É pavorosa a situação dele. Por isso, homens, mulheres, jovens, adolescentes, a todos nós que aqui estamos, não brinque com a má influência. Cuidado. Lembre-se que não existe super-homem e super-mulher. Existem homens e mulheres que são suscetíveis ainda a pecar. E se a gente não tomar cuidado, o mal, ele ganha muito vulto no nosso coração. Provérbios 1, Gisele, verso 10, a seguir. O que eu vou ler para vocês aqui, até o verso 19, é um conselho que Davi deu a Salomão, e que Salomão compartilhou gentilmente conosco. Então aqui imagina Davi falando para Salomão. Ele diz assim: meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta, não concorde. Talvez eles digam: venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos, inteiros como os que descem ao abismo. Pode seguir, Gisele, até o 19. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa, vamos repartir o lucro, né? Meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe de suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue, e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Irmãos, um diálogo entre um pai e um filho, dizendo assim: meu filho, cuidado com os pecadores. Estou vendo aqui adolescentes de 14, 15 anos, é uma fase da vida difícil. Eu me solidarizo com vocês, porque parece que não, mas eu já tive essa idade também, né? A lata está amassada, os anos passaram, mas eu já tive 14, 15 anos, irmãos. E eu me lembro que eu dizia assim, pensava que se eu dissesse, minha mãe quebrava meus dentes com o tapa. Minha mãe vinha, me aconselhava, falava, meu pai vinha, falava, e eu dentro da minha mente falava assim: ah, mãe, fica quieta, você já viveu sua vida, deixa eu viver a minha. Ah, se eu escolher errado, o problema é meu, a vida é minha, quem me deu a vida foi Deus. E os anos passaram, irmãos. E com a graça de Deus eu ouvi conselhos, mas com tristeza eu também não ouvi alguns. E aquilo que foi dito para o meu bem e eu ouvi, cooperou para o bem da minha vida. E aquilo que eu desobedeci, cooperou para o mal e para o prejuízo. Então,
adolescentes, jovens principalmente, muita atenção no que a palavra de Deus diz. Pais, agora me dirijo aos pais. Pais, principalmente os homens, porque o dever de ensinar filhos no temor do Senhor é dos homens primariamente. A mulher coopera. O homem é que tem que ensinar. Sentem com seus filhos, sejam eles homens ou mulheres. Põe a cadeira assim, ó, senta de frente, olho no olho, bem pertinho. Fale de Deus. Conte experiências tuas. É claro que você não vai contar tudo com riqueza de detalhes, né? Mas compartilhe aquilo que pode ser dito. Os filhos precisam ter esse momento, olho no olho. Pais precisam passar isso para os seus filhos, para que eles tenham a chance de dizer não aos pecadores, para que eles tenham a chance de se desviar do caminho dos perversos. Fale sobre tudo com os seus filhos, com inteligência, sabedoria e moderação, mas fale sobre tudo, porque se você não falar, os amigos deles vão falar. A escola vai trazer, o mundo vai trazer por meio das redes sociais, mas vai fazê-lo sem filtro e sem o devido cuidado e sem a palavra de Deus ser o esteio. E aí corre o risco de algo muito ruim acontecer com a sua posteridade. Evite as más companhias. Para fechar esse assunto aqui, ó, o verdadeiro amigo constrói o caráter do seu companheiro. Lembre-se disso. O verdadeiro amigo, uma amizade verdadeira, constrói o caráter do outro, não destrói. Então, se você abriu o seu coração, se você abriu as portas da sua casa, se você abriu as portas da sua vida para alguém, e essa pessoa não está fazendo de você alguém melhor, mas está fazendo você regredir na fé e nas coisas de Deus, corta o mal pela raiz. Segundo, dentro do tema o laço das más influências, primeiro, evite más companhias. Segundo, evite pessoas iracundas, raivosas. Evite esse tipo de gente, irmãos, iracunda, raivosa. Gente que está sempre reivindicando, brigando, gente azeda, amarga, evite. Não se associe a pessoas assim, porque elas não vão te levar a um bom lugar. Elas não vão transformar o seu caráter para o bem. Pelo contrário, elas vão fazer de você uma pessoa contrária àquilo que Jesus quer que a gente seja. Identifiquem pessoas que vivem reclamando todo o tempo, reivindicando, brigando por tudo, sempre contra tudo, contra todos, que não se controlam e explodem facilmente. Se rebelam contra as autoridades constituídas, sejam na política ou em qualquer outra área da vida, inclusive na igreja. Fuja de pessoas assim. Elas estão na contramão daquilo que Jesus ensinou. Sabe como é que Jesus ensina? Oi, meu amor. O nenê olhando assim para a gente perde um pouquinho, né? Ele estava olhando tão bonitinho, parece que estava entendendo o que eu estou falando, né? Meus irmãos, cuidado, muito cuidado. Gisele, Mateus 5, do 38 ao 48. Olha só o que Jesus ensina para todo aquele que nasceu da água e do Espírito. Se não for para a gente se tornar pessoas assim, em vão é nossa fé, irmãos. Nós estamos perdendo tempo. Pastor, mas eu estou longe de ser. Mas você está se propondo a se tornar? Estou. Está difícil, mas eu estou no processo. Amém. Ninguém aqui está no nível que ainda precisa. Mas nós temos que chegar nesse nível aqui, ó. Jesus está lá no famoso Sermão do Monte, pregando a uma quantidade gigantesca de pessoas. E ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ele está falando da lei. Olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram o que foi dito? No passado era assim, ó. Furou teu olho, você tem o direito de furar o olho do outro. Fez mal para você, sem ter direito de se vingar. Esquece tudo, apaga, ó. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2.
dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Olha só. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os pagãos também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Pastor, está começando a cair a ficha que andar com Jesus não é fácil. Não é só vir no culto quarta e domingo, não, né? Não é só batizar, não. Tomar ceia. Mas que bom que a ficha está caindo. Glória a Deus. Nunca é tarde. Meus irmãos, o que Jesus quer de nós é que nós tenhamos um comportamento semelhante ao dele. Amar quem me ama, o ímpio ama também. Você sabia que Hitler amava aqueles que estavam ao lado dele? Você sabia que Mussolini amava os que estavam do lado dele? Você sabia que muitas pessoas não gratas do passado amavam aqueles que estavam do lado dele? A grande questão não é para amar só quem me ama, não é para ajudar só quem me ajuda. O que mostra se nós somos de Deus ou não, é quando nós descobrirmos que em Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo, nós recebemos condições de amar justamente aquele que não merece o nosso amor. Aquele que nunca fez nada por nós, que nunca semeou nada na nossa vida, mas que agora precisa que eu estenda a mão para Ele e eu sou capaz de fazer. Isso mostra que de fato nós pertencemos a Jesus. Mas pastor, é injusto. Não é, eu vou provar para você que não é. Porque foi isso que Jesus fez por nós. Você merecia a entrega dele no Calvário? Você era digno da morte dele na cruz? Você era digno do perdão dele? Você é digno de qualquer bênção que ele derramou sobre você ou que ele virá derramar? Não. É graça. É favor imerecido. Pois bem, quem recebeu a graça também precisa distribuir a graça. Senão não tem sentido a fé, irmãos. A grande questão não se torne uma pessoa reclamona, que reivindica tudo, briga por tudo, contra todos, azeda, amarga. Não. O Senhor nos chamou para sermos parecidos com Ele. Que quando ofendido, não ofendia de volta. Que quando desprezado, não desprezava de volta. É isso que o Senhor requer de nós. É fácil? Não é. Mas Deus não pede nada aos seus que não seja possível. Irmãos, Deus jamais pediria algo para mim ou para você que não fosse realizável. Então, se Ele mandou a gente fazer isso, é porque é possível. Por meio do Espírito Santo e da aplicação nas Escrituras, nós podemos nos tornar cristãos assim. Que ao invés de ficar brigando por alguma coisa, larga. Tem hora que não vale a pena, gente. Nós homens, por exemplo, como é que você vê um homem maduro? Como é que você sabe que o teu marido é um homem maduro? Quando ele entende que não adianta querer ter razão no relacionamento. Eu escolhi ser feliz, irmãos. Eu quero ser feliz. Tem jeito. Você nunca vai ter razão com a tua mulher. Então escolha ser feliz. Amém, amor, faço. Amor, conserta, conserto. Amor, compra o meu amor. Amor, vamos. Vai ter futebol, o Corinthians vai jogar 4 horas. Mas vai ter aniversário de uma criança lá. Amor,
Aí você pensa, eu queria ver o Corinthians jogar a final do campeonato. Mas não, eu quero ser feliz. Eu vou, amor. Vai para o aniversário. Vai lá. As crianças vão pular no teu cangote, né? Vão arrancar teus cabelos. Vai. E não fica olhando lá no celular, não, o placar não. Se dedica lá. Glória a Deus, que benção. Claro que eu estou brincando. Mas a vida é assim. Jesus ensina para a gente parar de ser assim, irmãos. Isso só azeda a vida. Ficar brigando quem teve razão, quem errou, quem é o culpado. Perdoa. Pronto. Perdoa. Perdoa. Mas Jesus não disse que quem errou é que tem que ser. Não tem uma ordem nisso. Perdoa. E pare de ficar brigando por tudo, azedando teu coração por tudo. A vida aqui, meus queridos, é muito breve para a gente ficar brigando e azedando a nossa alma por tudo. A vida aqui passa muito rápido. Me foge a referência, mas o autor da carta aos Hebreus vai dizer algo muito bonito. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só. Segui a paz com todos. No que for possível, meus irmãos, no que for possível, tenha paz com todo mundo. Tenha paz. A coisa mais gostosa do mundo é ter paz. Como é maravilhoso, irmãos, como é bom ter paz. Como é gostoso ter paz no coração. É o maior tesouro da nossa vida, é a coisa mais gostosa. Ter paz. Poder olhar para todo mundo, sair na rua, ir no comércio, enfim, na família. Ter paz, que coisa gostosa. Duro é ficar brigando, né? E aquele ranço, aquela coisa amarga, aquela raiz de amargura brotando dentro de nós. Evite pessoas iracundas, porque há uma grande tendência delas contaminarem você. Chega para essa pessoa e diz, o negócio é o seguinte, minha amiga, meu amigo, ou você muda esse teu jeito, ou então eu vou me afastar. Porque não dá. Não dá. Você precisa mudar. Eu estou lutando para me parecer com Jesus e você também tem que fazer o mesmo. Chega desse brigueiro, sempre reivindicando algo, sempre. Não, isso não é legal. E por fim, terminando, o laço das más influências. Primeiro, evite más companhias, evite pessoas raivosas, iradas. E por fim, evite pessoas cuja conversa, o vocabulário e a vida são podres. Esse aqui precisa ser o cuidado maior. A podridão é contaminante. Contamina. Nós temos que evitar, gente. Ao manter amizades com pessoas cujo vocabulário manifesta toda a malícia do coração, você corre o risco de adotar os mesmos padrões, trazendo angústia para você e para aqueles que te cercam. Irmãos, por favor, vamos tomar cuidado. O nosso lar é um lar santo. A mesa da nossa casa, quando nós nos assentamos ao redor dela, é lugar santo. Nós temos que tomar cuidado com quem se assenta junto com a gente, ou aonde nós nos estamos assentando. Cuidado. Evite pessoas de conversa podre, imoral, gente que só tem malícia no coração. Não abra as portas do seu lar para esse tipo de pessoa. Não torne isso corriqueiro na sua vida. Não se assente na roda dos escarnecedores, como diz o salmista no Salmo de número 1. Cuidado. Efésios 4:29, Gisele. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade.
e assim transmita graça aos que a ouvem. Cuidado. Nós precisamos evitar, irmãos. Não podemos aceitar conviver dentro da nossa casa, ou então nos assentarmos em rodas assim. Isso não serve para nós. E aqui eu vou abrir um parênteses e externar esse tipo de coisa também, já que nós estamos na era da modernidade, um apelo que eu faço ao coração de homens e mulheres jovens e todos aqui. Meus queridos, revejam, por exemplo, os grupos de WhatsApp a qual você pertence. Há muitos homens cristãos perdendo a sua santificação, a sua santidade, prostituindo e adulterando contra a sua esposa, através do WhatsApp, por exemplo, vendo imoralidade. Não adianta nada, irmãos. A gente está aqui domingo, quarta-feira, escola dominical, e enfim, participar das programações da igreja. Se a gente não fecha as brechas. Quantos homens acham normal, homens crentes, o que se dizem cristãos, acham normal aceitar tudo que vem. A pessoa vai lá, coloca num grupo lá, e, irmãos, 99,9% desses grupos de notícia de cidade é imoralidade pura. Sai dela, povo meu, sai disso. Você já era para estar quilômetros à frente de onde você está. Deus já era para estar te usando mais do que Ele te usa hoje. Mas você está se auto-sabotando, porque você está permitindo o mal se arraigar no teu coração. E isso está acabando com homens. E não é só homens não, mulheres também. Que aceitam esse tipo de coisa na sua vida. Cuidado com quem você segue, os conteúdos que você traz para dentro dos seus olhos, da sua mente. Em nome de Jesus. É essa podridão, irmãos, que está impedindo o avanço do Evangelho e fazendo os crentes reféns do pecado. Termino essa mensagem com 1 Coríntios 15:33 novamente. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Fiquem de pé. Eu quero usar uma frase do Lídio, que ele disse na EBD domingo passado. Olha que frase interessante que ele disse, irmãos. Eu fiquei muito intrigado e pensativo com o que ele disse. Ele disse assim, Jesus não andava com os pecadores. Eram os pecadores que seguiam Jesus. Jesus não andava com o pecador. Jesus não compartilhava com os pecadores da sua mesa imunda, no sentido de fazer coisas erradas. Eram os pecadores que olhavam para Jesus e começavam a segui-lo, por ver a luz na vida dele. Então, meus irmãos, só tem uma razão para a gente conviver com o ímpio, e para abrir alguma brecha na nossa vida, na nossa convivência com eles, se for para lançar a luz de Cristo neles. Mas se isso não estiver acontecendo, por favor, reveja. E se for preciso, corte o mal pela raiz. Feche os seus olhos.